Ao canal Personas da Dança, o canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, ao vivo, pelo Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta e compartilhe. E se considerar apoiar financeiramente ao canal, que não tem patrocínio algum, a chave Pix estará aqui embaixo, ó, nos primeiros comentários, tanto do Instagram quanto do YouTube. Hoje o canal tem o prazer de conversar com Renata Vilaça, uma potente personagem da dança de Niterói. Renata Vilaça, além de bailarina, vejam só a formação de Renata. Ela estudou na Escola Brasileira de Artes, que tinha a direção de René Simon, infelizmente falecida, uma professora francesa com quem eu tive o prazer de fazer muitas aulas. A René Simon, ela nos ensinava técnica, arte e ética. Renata também estudou com Eric Valdo, Berta Rosanova e Tatiana Lescova, a nata da dança clássica feita no Brasil. E a Renata liderou um movimento que é essencial para toda a dança no mundo inteiro, mas que aconteceu aqui no Brasil, em Niterói. A fundação de uma companhia pública de dança. Renata Vilaça, junto a Jorge Roberto Silveira, o então prefeito, lideraram o movimento de fundar uma das pouquíssimas companhias públicas existentes no Brasil, a Companhia de Balé da cidade de Niterói. Vamos conversar com Renata Vilaça, que já está aqui nos vendo. O convite a Renata está sendo moça que trabalha muito para dança, primeiro para si como bailarina. Renata! Que delícia! Peraí, deixa eu trocar o óculos. Peraí, que eu acho que eu vou te ver melhor. Mas tá tão bem. Mas Tá tudo bem. Tá ótimo. Ah, querido, que prazer enorme. Ok. Renata, você conseguiria subir um pouquinho o aparelho para sua cabeça toda aparecer? Subir? Aí. Assim? Não, subir. Peraí, assim? Assim você está abaixando. Aí tá ótimo. Peraí. Tá Assim aí? tá bom? Tá ótimo. Peraí, deixa eu ver aqui. Assim. Tá me vendo? Muito bem. Ah, que bom, então. Renata, obrigado por... Muito obrigado eu por esse convite tão carinhoso. E antes de tudo, qualquer conversa, eu queria te parabenizar por esse canal que tem informado tanto, tem nos trazido histórias tão bacanas, comoventes, verdadeiras. Você tem sido, Wanderson, uma peça tão importante para as futuras gerações conhecerem detalhes, né? Coisas que acabam ficando esquecidas. Então, muito obrigado por tudo que você tem feito. Olha, eu muito obrigado a você. E a gente está com um problema aí de som. Tá ruim? Eu não sei se está alto. Você está escutando uma reverberação? Peraí, vamos ver se melhora. Melhorou assim? Sim, acho que sim. Sim. Ó, já tem alguém aí mandando coraçãozinho para você. Renata, muito obrigado por essas palavras. Eu fico feliz porque a ideia é preservar a memória da dança, né? Essas palavras foram ditas de uma outra maneira agora há pouco por uma professora de uma outra cidade, de outro estado, e foram ditas já por pessoas que já escreveram aí o seu nome na história da dança. Fico eu muito feliz. Bem, mas obrigado por você ter aceito o convite do canal Personas da Dança. Renata Vilaça, você tem uma história tão bonita, Renata, e tão única, né? E que extrapola a atuação como bailarina. Você é uma responsável direta pela fundação de uma companhia pública de dança, que é a companhia que pertence à Prefeitura de Niterói. O que temos aí de geração de empregos, o que temos aí de produção artística, o que temos aí de política, de cultura,
Isso é tão importante, e poucas pessoas conseguiram isso. Mas eu gostaria de falar da Renata bailarina, aquela que veio antes. Por que que você começou a dançar, Renata? Então, como eu estava te falando na nossa conversa, minha grande inspiração foi uma bailarina que muito poucas pessoas conhecem, a Norma Reschier, que Uhum, hoje mora em New Jersey, nos Estados Unidos, mas fez carreira dançando no Stuttgart. Então, ela, na época eu era uma criança, e uhum, ela, mais velha, namorou o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, e ela, Norma, que me despertou uhum. essa sensibilidade e essa vontade de me tornar bailarina. E aí começou a minha história, que é É, longa. na apresentação sua, eu disse que você estudou aqui com a Renée Simon, da Escola Brasileira de Artes, né? Você diria que a Renée foi a sua principal professora na sua infância, nesse início? Sim, por quê? Porque eu jovem, com 11 para 12 anos, logo após a perda do meu pai, eu perdi meu pai muito jovem, eu precisei usar um colete ortopédico. Uhum, Que imagina, na época foi uma situação muito difícil e era um colete muito. Acho que hoje eles são muito mais modernos, mas era um uhum, colete muito ruim. sim. E aí a minha mãe, então, ouviu falar dessa professora francesa que estava em Niterói, fazendo um trabalho corporal magnífico, e pegou a minha mãozinha, assim, eu com 12 anos, e me levou ao estúdio da Renée. Aham, E pegou o meu colete, botou no canto da sala, cheio de plantas, e falou: Minha querida, você nunca mais vai usar isso. E ela foi essencial e fundamental na minha formação emocional, no meu crescimento como pessoa. uhum, Porque eu vinha de uma fase difícil, recém-perdido meu pai, tendo que usar aquele colete. E através da metodologia Barra no Solo, que é uma metodologia desenvolvida pela Madame Nina Verchinina, aham. ela fez uma construção corporal, não só minha, mas de diversos bailarinos que estão hoje, você inclusive conhece o trabalho, né? Sim, Estão trabalho aí hoje no maravilhoso. mercado de trabalho muito bem. Muito bem. E aí, Renata, daquela menina de 12 anos com problema ortopédico para uma bailarina profissional, existe um grande GT aí enorme. Isso. Você, quando que brotou dentro de você esse desejo de fazer da dança a sua profissão? Então, aí veio do meu grande mestre, mentor, né? É tão difícil, porque foram tantas pessoas. Eu me acho tão afortunada, eu tenho tanta gratidão pelos mestres que eu tive na minha vida. Mas então, fazendo aulas com a Renê, inclusive aulas de dança também, tivemos professores maravilhosos, como a Marlene Belardi, no estúdio da Renê. Uhum. Eu conheci o Eric e a gente teve uma conexão, ele gostou muito de mim e me convidou, então, para eu fazer aulas com ele, né? Eric E aí Valdo, foi um um boom na professor minha muito vida. renomado, Eric Valdo, né, renomado, Sim. bailarino também do Municipal do Rio, mas eu queria que você contasse como é que de repente você se tornou aluna do Eric, foi uma história muito engraçada, eu Foi achei, não ótimo. sei O se Renê Eric, acharia, mas eu achei. não, é muito, foi muito especial mesmo, né? Ele na época ele dava aula na academia da Ana Maria Salazar, aqui em Caraí, Niterói, que era no mesmo corredor onde a Renê tinha umas duas salas. E ele passava, eu via que ele me olhava, a Renê cumprimentava e tal. E um dia eu no elevador com ele falou: Minha querida, você quer ser uma bailarina profissional? Vem para mim, vem fazer aula comigo. E foi maravilhoso, né? Porque aí, não desqualificando, né, ninguém, mas foi maravilhoso porque foi um outro momento, né? Sim, Eu conheci, ele dava aulas no estúdio de Madame Berta. Eu tive assim o imenso prazer de conhecer, ser ensaiada por ela, dançar coreografias. E eles
formataram um grupo pequeno, em que a Eliana Caminada, né, mulher do Esposa de Eric, que foi Epivaldo. isso, que é uma grande historiadora de dança, que foi bailarina do teatro. Eliana ela, na verdade, ela era a primeira bailarina do grupo também. E nós dançávamos, e dançamos muito, viajamos, e foi uma experiência maravilhosa, né? Na verdade, o Eric me preparou quando eu fiz, vinha me preparando para Uhum, eu me profissionalizar. sim, Também, Wanderson, não posso me esquecer de Dona Tânia, né? sim, Tatiana Lescova. Também, em paralelo, eu fui do Balé Jovem, dancei coreografias com ela, viajei com o grupo também, foi até hoje. Tá aí, né? 103 anos, Uhum. viva, lúcida, contando história, e também Ela tem já fez o muito. 103? 103 Já fez, fez? já É, fez. E tá aí ainda contando história pra gente, um legado é, vivo, né, dona Tânia? é. E a O Renê professor Simon Eric, desculpe, infelizmente já se foi, já né? se foi, é. Dona A, Berta também. aí a Renê Simon ficou muito feliz com a sua trajetória, né? Eu a conheci bem depois, né? Eu nem sou de Niterói, e você sempre teve uma relação excelente com a Renê Simon, né? Sempre Sim, ali. na verdade, eu nunca abandonei a Renê, Aham, né? A Renê sempre esteve na minha vida, mesmo eu dançando profissionalmente. Eu sempre que eu podia ia lá, só de conversar com a Renê, o nosso universo se abria, né? E eu é, estava sempre lá fazendo aulas, porque o amor da Renê pela dança, a entrega, era uma coisa que realmente a gente não podia abandonar, né? Então a gente é, estava sempre voltando. sempre. É, E aí você entra para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que até isso, hoje continua sendo a nossa única companhia de dança clássica. isso. Em 82, depois de eu ter feito, no final de 81, prova para o Balé da Cidade de São Paulo, eu não passei na prova, mas eu fiquei um concurso público, era um concurso público, mas eu fiquei entre as 10, né, finalistas. Foi um professor Uhum, Eric que ficou muito feliz, ele que preparou meu currículo, tudo bacaninha e tal. uhum. E aí surgiu essa oportunidade de fazer essa prova para o teatro, que não foi uma prova pública. A princípio seria um concurso fechado. A dona Dalau tinha entrado, né, tinha assumido o posto, né, e fez um Depois remanejamento. parece que ela optou por abrir o concurso, não é isso? Ficou maior. Não, pelo que, olha, Wanderson, eu vou te ser muito sincera. O que eu soube na época, que ela iria fazer um concurso fechado, que não era público, que não foi um concurso público, vamos deixar bem claro isso, para os bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo e do Balé Guaíra. Tanto é que foi nesse mesmo concurso que entrou a Cecília, a Bettina Dalcanale, mas por algum motivo, que eu também Uhum, não sei te dizer, não vou ser uhum, leviana de falar nada que eu não sei, a coisa vazou. E na época, a Áurea Hammerli, que eu tinha dançado uma coreografia com o tchutchu romântico dela, participei do concurso do CBDD, e uhum. ela me avisou então, Renata, você tem currículo, né? Venha porque vai ter um concurso. E nesse concurso eu passei, foi maravilhoso. Mas eu já estava casada, eu casei muito cedo, né? E aí Aham. viajei para os Estados Unidos com meu marido. Conversei com a dona Dalau foi maravilhosa comigo. E assim, casei, que já tinha casado, Uhum. viajei na volta, tive o meu primeiro filho, e aí você continua me perguntando. Renata, é uma história que parece comum. Olha que interessante. Você sai de uma companhia onde todos querem entrar, né, ou a grande maioria, e porque está casada, largou a dança. Não largou. Nos Estados Unidos você continuou fazendo suas Sim, aulas em escolas muito conceituadas, né? isso. Foi maravilhoso para mim. E tive uma proposta de emprego numa companhia na cidade de Santa Clara, em Uhum, que os dois diretores eram um casal de asiáticos, que o filho deles era primeiro bailarino
do São Francisco Ballet, porque é tudo muito próximo ali à Califórnia. Uhum. Então, eles, igual pedido de noivado, eles chamaram meu marido, então, para pedir que queria que eu fizesse parte da companhia. Mas, infelizmente, a gente tinha que voltar. Infelizmente, não, felizmente, né? Porque aí pôde acontecer a história da companhia. É verdade, Renata. Então aí você volta para Niterói e aí você, eu vou adiantar um pouquinho, você vai Tá, contar em detalhes, você sempre foi amiga de juventude daquele que se tornou prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira. isso. E parece que ele insistiu muito com você na fundação de uma companhia de dança para a cidade. É Isso. isso? Anderson, então, o Jorge, sim, éramos amigos, né? Ele começou a namorar uma grande amiga minha, com quem ele está casado até hoje. E eu queria pontuar que o Jorge tinha uma veia artística muito grande. Ele tocava, ele A cantava. mãe dele não foi pianista? Isso, Foi isso. pianista, foi professora de piano, não é isso? Isso aí. Jorge era muito amigo de Dona Dalau, inclusive ela foi madrinha de casamento dele. Uhum. Então, ele já com um cargo público, que eu não estou lembrando se ele já era deputado estadual, ele me viu dançar algumas vezes, e eu lembro que quando eu fui viajar para os Estados Unidos, Uhum. fizeram uma festa de despedida para mim, e ele falou, se eu assumir, quando você voltar, se eu assumir a prefeitura, a gente vai conversar. E foi exatamente o que aconteceu. Olha, Jorge tinha ido para Cuba, para o programa, para conhecer, instalar em Niterói, que aliás é um programa maravilhoso, que é o Médico e Família. sim, E Jorge ficou um importantíssimo. tempo, isso. Jorge ficou um tempo em Cuba, inclusive conheceu a Alicia, se estreitou com a Laura Alonso. Então você veja bem como tudo foi, né? E aí, assim que ele assumiu a prefeitura, ele fez um evento de grande porte no Caio Martins, que é um centro desportivo. E ele me convidou, eu fui, foi um evento maravilhoso, de grande porte mesmo. E eu fui, falei com ele, e um belo dia a assessora dele me liga e diz que ele quer conversar comigo. Uhum. E assim foi feito. Eu fui conversar com ele e ele me propôs, então. Tanto é que Jorge carinhosamente diz que ele é o pai e eu sou a mãe da companhia. Porque, na verdade, isso é uma conversa. E ele usava uma frase que eu faço questão de falar aqui. Jorge falava assim para mim com muita emoção: Niterói dança. E dança, né, Renata? Como tem Eu academia achava de dança aquilo na cidade? lindo, né? Então ele me chamou para conversar. E na época eu estava em contato muito estreita com o Roberto Lima. Roberto Lima, que foi o primeiro diretor artístico da companhia. Isso, que por sinal maravilhoso. Uhum. E nós tínhamos feito um grande trabalho juntos. O professor Nino Giovanetti, que você conhece, né? Eu fiz trabalhos com o Nino Giovanetti, eu fui do Balé de Niterói e depois do Municipal do Rio de Janeiro. Estando no Municipal do Rio, eu fiz 2 trabalhos com o Nino Giovanetti fora da companhia, e o Nino conversou bastante comigo, inclusive sobre a ligação dele com o Balé de Niterói, da participação dele na companhia, o que foi que ele fez. Sim, Wanderson, eu não me lembro, eu não gosto de falar nada que eu não tenha certeza, mas eu acho que na época da fundação da companhia, eu acho que o Nino, então, era o presidente do sindicato, ou estava Ele já retornando. foi presidente, sim. Uhum. Sim, ele foi e retornou, enfim. E nós tínhamos feito um trabalho, eu fiz vários trabalhos, tive o privilégio também de trabalhar com o Nino, mas nós tínhamos feito um trabalho de grande vulto, chamado Em Tempo Sem Tempo. Então eu e Roberto estávamos muito próximos. Fora isso, eu tinha dançado 2 coreografias dele, um solo dele, uma outra coreografia, então nós estávamos em contato. E aí, obviamente, né? Porque nada na vida a gente faz sozinho, né? Não, a gente não faz nada sozinho. Nada, isso. E aí, a gente conversando, Roberto, que também sempre teve esse desejo,
que Niterói tivesse uma companhia. Parece que já tinham acontecido 2 tentativas que não foram para frente, não é Oi, isso? Renata, a primeira tentativa foi com Dona Eufani Peçanha, que não, infelizmente não foi É isso adiante. mesmo. A segunda tentativa foi com Cláudia Araújo, infelizmente também não foi adiante. E a terceira foi a sua. Ah, entendi. E aí Uhum. Roberto ficou muito animado, né? E nós abraçamos isso com. Eu não posso deixar de falar também da minha amiga querida, Vânia Rodrigues, sempre junto comigo também. Sim, Vânia é uma pessoa, uma bailarina, que foi bailarina concursada da companhia também, também esteve junto com a gente nessa formatação. E, Wanderson, eu queria pontuar uma coisa para você que eu acho que poucas pessoas sabem. ah, Foi um momento para Niterói muito sui generis, não só pelo projeto de fundação da companhia, mas como a restauração do teatro. Jorge fez tudo junto, tanto que a primeira grande temporada da companhia, que foi aquela obra maravilhosa, deixa eu falar Carmen uma coisa. claro. O Teatro Municipal de Niterói foi reinaugurado em 1995. O prefeito Jorge Roberto Silveira queria que fosse a Companhia de Balé a reinaugurar o teatro, depois de 4 anos, eu acho, de restauração. Queria que o nome fosse Abertura, em francês, Ouverture, e queriam, não sei por que cargas d'água, queriam que um bailarino homem estivesse no cartaz com a Lacecone com as pernas abertas em segunda, e eu estou no cartaz de reabertura. Sou Olha eu, só, meu Deus do céu, que loucura, né? A sou gente eu. conversando aqui e você, eu pontuando isso para você, e olha que eu não sabia disso, meu amigo. Você não se E olha a lembrava. nossa conexão também, né? E a foto foi tirada onde nós trabalhávamos na época, na escola de Dona Eufani Peçanha, ali no clube, Sim, qual o nome sim. daqui? Em Caraí. O IPC, que hoje em dia já Não não. existe mais, isso. Mas, Wanderson, tanto é que tinha uma coisa de teatro em obras. Quando a gente estreou Cármenas, o teatro, nós trabalhávamos no teatro com ele ainda em obras. E eu quero pontuar, assim, que foi uma restauração super minuciosa. Jorge trouxe de volta o teatro como ele realmente foi projetado. Aquelas cadeirinhas todas, De palha. né? Todas de palha, de treliça, aquilo foi feito o projeto inicial, porque as reformas que aconteciam no teatro, e isso eu estou falando de maneira empoderada, porque Jorge me mostrou todo o projeto, Uhum. assim, as pessoas, a reforma era passar uma tinta, não. Jorge reativou o Salão Nobre, ele realmente colocou o teatro em pé. O que houve em 1995 foi uma restauração, não uma reforma. Né? É uma restauração, isso mesmo. E também, outra coisa que eu quero pontuar, porque eu acho que essa live é importante que ela tenha também um cunho muito informativo, porque muitas Tem. pessoas não conhecem no âmago a história. Que o pano de boca do teatro, ele foi feito pelo Burle Marx, que é um dos principais arquitetos paisagistas do século XX. E Sim. eu também sou muito grata. Tive, assim, o prazer de conhecer o Burle pessoalmente no gabinete de Jorge. Uhum. E não só o pano de boca, como os esboços. Porque são vários esboços. O Burle apresentou vários esboços. Jorge escolheu um, que é lindíssimo, o pano de boca do teatro. E, Sim. inclusive, o anexo do Teatro Municipal, que é a Sala Carlos Couto, já teve várias exposições, né, com os esboços do Burle. Então, isso também, o Burle, se eu não me engano, Wanderson morreu no ano seguinte, ele estava na estreia de Carmina Burana, falou comigo, assim, de uma sensibilidade, foi outro presente que eu acho que todos nós recebemos, e eu não sei se as pessoas sabem disso. Atrelado a isso também, já que a gente falou do anexo, eu Ah, fui assim premiada, né? Eu acho que foi um prêmio. Eu fiz a inauguração do anexo, que é a sala Carlos Carlos Couto. Couto.
fui convidada pela minha mestra maravilhosa, Renê Simão. Na época, não era a gestão de Jorge, já era a gestão do seu sucessor, João Sampaio. o prefeito João Sampaio. E a inauguração foi feita com personalidades e muitos expoentes da política, e eu dancei junto com meu amigo querido também, nosso amigo querido, também bailarino da companhia, Antônio de Moraes. A coreografia dele foi lindíssimo. Então é uma coisa que eu carrego também com muita honra, ter recebido aquele convite. Dançamos ao som do piano, Claire Bellini, uma coreografia lindíssima. Então, Wanderson, não adianta, meu coração é muito atrelado àquilo tudo, né? Sim. O Antônio, esse bailarino maravilhoso do Balé de Niterói, que tem uma história aí também precedente, está me devendo aqui uma entrevista. Acho que Antônio é meio tímido, mas eu vou puxar a orelha dele, porque ele tem. Por favor, eu lhe agradeço. E aí, essa companhia, ela é fundada... Renato, você tinha noção de quanto você movimentaria o mercado de dança aqui no Brasil? Quantos empregos? Eu me tornei um profissional graças a você, não é? Graças à companhia. Aí, se o canal hoje existe, o canal Personas da Dança, isso tem a ver com esse movimento seu lá de trás, né, que me possibilitou hoje chegar aqui diante das câmeras e ter a cara de pau de conversar com pessoas como você. Você é muito maravilhoso, Wanderson. Você além de ser uma pessoa querida, o seu amor, eu sempre tive uma admiração muito grande, porque você trabalhar no meio da dança não te torna uma pessoa que realmente se entrega a isso. E eu acho que você é uma pessoa que realmente tem um amor e uma vontade, né, de divulgar, de trazer história. Pessoas maravilhosas já passaram pelo... Por isso que eu me sinto assim muito gratificada de estar aqui. E, Wanderson, uma coisa também que eu queria pontuar, eu lembro que a gente muito envolvida no projeto de fundação da companhia, que Jorge queria uma legitimidade muito grande. Então, voltando àquilo que eu falei antes, quando ele foi para Cuba, conheceu Madame Alice Alonso, a Laura Alonso, então ele me chamou e falou: Renata, eu quero que venha, que a Laura... Na época ele queria a Alice, mas a Alice já estava doente, muito idosa, e com dificuldades para enxergar. Então veio a Laura Alonso, e junto com Dona Dalau, elas foram as presidentes de honra da banca. Né? Foi um concurso lindo, veio gente do Brasil inteiro, de uma legitimidade, né? Foi tudo assim perfeito, maravilhoso. Um pouco antes do concurso acontecer, quando nós levamos o projeto para Jorge, o Roberto apresentou o projeto, que ele trabalhou muito para isso acontecer. Eu acho importante aqui exaltar o nome do Roberto. Claro. Que ele foi um excelente diretor artístico. Eu não quero ser leviana, mas eu acho que foi a melhor fase da Companhia de Balé da cidade de Niterói. As obras mais lindas, né? Eu acho que a companhia viveu assim um momento de fantasia. Então, mas quando o Roberto apresentou o quadro administrativo para Jorge, ele recebeu aquilo, ele sabia, porque eu queria dançar, eu queria, né? Então fiz o concurso, passei em 7º lugar, tudo bonitinho, mas antes do concurso ele me chamou e falou: Renata, você sabe que você é o meu vínculo com tudo isso. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Então, eu quero criar um cargo no quadro administrativo, porque, embora o Roberto vá ser diretor artístico, eu preciso de você, que é a pessoa que eu conheço, que eu confio. E assim foi feito. Eu, Wanderson, não me lembro direitinho do nome, não sei se você sabe, do cargo. Sim, o seu cargo, que foi instituído pelo Jorge Roberto Silveira, é o cargo de coordenador técnico.
né? Você se tornou responsável por essa articulação entre a companhia e ele, as Isso. conversas sobre orçamento, sobre outras questões envolvendo a companhia. E é preciso ressaltar, você não disse aí, mas nas nossas conversas anteriores você disse, talvez não tenha se lembrado, que o Jorge Dilma, procurando pela lisura do concurso, ele disse: Renata, você, apesar de estar comigo desde sempre, vai fazer concurso e pode não passar. Isso, Mas é verdade. importante que você, como idealizadora da companhia, esteja trabalhando com a companhia de alguma maneira. Por isso você vai ocupar este cargo de coordenadora Obrigado por técnica. traduzir, porque foi exatamente isso. E aí você fez concurso, você passou em sétimo lugar, como você disse agora, eu achava até que era em sexto. Eu acho que foi em sexto, Renato. Sexto, É porque eu fiz uma pesquisa nos documentos oficiais e o seu nome no Diário Oficial ali conta como sexto. E aí eu quero falar uma coisa como seu colega de profissão. Eu já tive bailarinos, muitos e muitos bailarinos na minha frente, muitos. Eu nunca vi ninguém com as costas tão lindas como as suas. Se isso vem do seu problema ortopédico, Deus que me perdoe, mas a estética das suas costas, músculos extremamente trabalhados, salientes na proporção ideal, aquele retângulo tão tradutor de trabalho e tão firme, e ao mesmo tempo costas colocadas à disposição de trabalhos que não eram de dança clássica, porque o balé de Niterói nunca dançou balé clássico. Mas você, dentre todas as bailarinas que eu já vi, inclusive internacionais, costas como as suas eu nunca vi. Oh, meu amor, obrigado por esse elogio, né? Eu acho, dizem, a Renê até me falava, e você sabe que você está falando uma coisa que realmente desculpa, é minha... Renata, alguém me chamou de maravilhosa, Paulo de Paiva. Ah, Paulinho, um beijo, meu amor. Eu lembro, deixa eu te contar um outro episódio. Quando eu fiz prova para o balé da cidade de São Paulo, eu não lembro, eu acho que a banca era a Dona Uda, era o Arrieta, a Toshi, e eu lembro que teve no adágio, teve um développé à la seconde com uma promenade. E aí a Toshi pediu que eu mostrasse, né? Eu não sabia. Na época Toshi Kobayashi, vamos esclarecer. Toshi Kobayashi, uma professora de São Paulo, uma referência na dança brasileira. Ela pediu que eu mostrasse, elogiou as minhas costas. E aquilo... Sério, Renata? Juro pra você. Ela eu falou, não sabia. ela veio, aí eu fiz. Ela pediu, menina, você mostra, por favor. Eu fiz, eu sempre tive elevação de perna, e eu fiz o développé à la seconde, e ela parou para elogiar as minhas costas. E eu me senti super lisonjeada, né? Porque você recebeu um elogio da Toshi, agora estou recebendo o seu, estou mais lisonjeada ainda. Renata, aí eu queria que você falasse, então, do início do trabalho efetivo da companhia. Aí, você como bailarino da companhia, Roberto Lima como diretor artístico. Qual foi o primeiro trabalho? Foi Carmina Burana. Carmina Burana. Nossa, eu acho que foi... A gente dançou obras lindas, né? Rodrigo, nosso querido, falecido Rodrigo Moreira, coreógrafo, fez A Viagem ao Centro da Terra. Wanderson, você sabe que agora você me pegou? Olha, ou foi Viagem ao Centro da Terra? Não, acho que foi Carmina. Foi Carmina, depois nós dançamos Viagem ao Centro da Terra, dançamos Caminhadas, mas eram todas obras grandes, sim, cultuosas, né? E assim, eu hoje tenho total consciência da grandiosidade que foi tudo. Carmina Burana foi uma obra, assim, primeiro que ela fala por si só. A Carmina fala por si só. E o Rodrigo eu fico arrepiada quando eu falo, porque ele foi tão iluminado quando ele fez essa obra. Figurinos maravilhosos. O Hélio Aschbauer, também nosso falecido Hélio Aschbauer, como cenógrafo. artista plástico. Paulo César Medeiros, o mestre da iluminação.
Então foi tudo tão lindo, né? Por isso que eu acho assim que... E também, Wanderson, vou te falar uma coisa, que tivemos bailarinos maravilhosos, Fale como deles. Sebastião, né? Sebastião, como Paulo Cadu, quer dizer, enfim, eu acho que todo o início da companhia, talvez também por toda essa emoção que envolvia, as récidas eram lotadas, filas na porta. Eu lembro que estava previsto um mês, aí foi seguindo, porque as pessoas pedindo, realmente foi muito bacana. Quando eu entrei para a companhia, eu tive a oportunidade de dançar duas dessas obras, Você Carmina dançou Burana Carmina e Caminhada. e Caminhada. Carmina Burana é O que uma você obra. sentiu? O que você me diz? Nós dois Então, mas não como vale muito bailarinos o de que eu Carmen. penso, porque foi minha primeira companhia profissional, né? Eu estava muito encantado com tudo, achando tudo muito maravilhoso, no meio de profissionais, né? Eu, o patinho feio daquela companhia, me senti meio assim, deixa eu ficar aqui quietinho, só vou aproveitar o que está acontecendo Bom, comigo. patinho feio é por sua conta, né? Porque o físico maravilhoso, pernas maravilhosas. Não. Ah. Aí, Carmina Burana, eu já tive oportunidade, a gente tem, porque é uma obra que encanta muito os coreógrafos, né? A música. E eu nunca vi, não estou dizendo que não exista, isso também é uma visão pessoal. Eu nunca vi uma versão coreográfica tão impactante quanto a Carmina Burana, dançada pelo Balé de Niterói, de Rodrigo Moreira. E Caminhada, que era uma trilha sonora do filme A Missão, Nossa, lindo. acho que cineasta Roland Jaffe. Caminhada, ao final, colocava o Teatro Municipal de Niterói abaixo. Abaixo. O público amava aquela obra. E como nós nos emocionávamos, né? Sim, sim, Porque assim, era tão bom, porque às vezes tem balés que são lindos aos olhos do público, mas que o bailarino não se envolve tanto. Mas Carmina Burana era uma coisa assim, eu não fazia uma resta que eu não saísse mexida. sim. Não só da minha participação, mas de ver os meus colegas. O envolvimento era de todos, né? Aham, Então, realmente muito lindo. Acho que foi um prazer que nós tivemos, né, Wanderson? foi. Olha, tem um recado para você da Giselda Maia Forte. Amiga querida, a vida é feita de histórias, a sua história é linda, que recordações maravilhosas e que história linda. Um beijo, meu amor. Uma amiga muito querida. E é É, tão bom a gente poder trocar, né, meu amigo? É tão sim, bom, né? Então, por exemplo, essa questão que eu quis pontuar do Burle, que honra, né? Ter o pano de boca do Burle. E sim, é outro, uma honra. uma honra, não é? Eu, É, assim, eu estava outro dia conversando com o Augusto, meu marido, que é meu espectador da vida, da minha carreira, meu grande Augusto está incentivador. aqui. Seja Hã? bem-vindo, Augusto. Ele está aqui, ele está sempre do meu lado. E assim, eu estava conversando sobre essa história do Burle, de eu poder ter conhecido Burle, né? Então Conta a foram. história dele ter pedido a você e ao Nossa, Sebastião para dançar. Como é que foi nossa. isso? Eu já sei, mas foi Então, uma história muito engraçada. essa história é ótima, porque o Burle fez uma visita surpresa no teatro com o assessor dele. Ele já estava com alguma dificuldade de locomoção e ele chegou no teatro. A gente já tinha acabado de ensaiar. Por sorte, tinham alguns bailarinos. E ele chegou, logo ele me viu, já me conhecia, né, do gabinete de Jorge, já tinha sido apresentada a ele. O Roberto não estava naquele momento, porque assim, já tinha realmente encerrados as atividades. E aí, por sorte, o rapaz que cuidava do som ainda estava lá, e ele falou para mim assim: minha querida, eu quero ver o balé. É óbvio que todos os bailarinos em cena, muitos já tinham ido embora. Então eu corri para Sebastião, nosso grande bailarino, que fazia um solo em Carmen Provavelmente o bailarino mais completo que a companhia já mais teve, né? completo.
E eu pedi, Sebastião, o Burli está aqui, ele quer ver alguma coisa e só você para nos salvar. Que era o ego, né? O ego foi criado para Sebastião. Que é uma Antes, peça de Carmina Burana. isso, foi criado para o Sebastião antes da obra inteira, para ele participar de um concurso em Cuba. E ele fazia aquilo de uma forma esplendorosa. E parece que ele voltou premiado de Cuba, Sebastião. Voltou premiado de Cuba, primeiro lugar em Cuba com Olha, ego. E aí ele. Falei, bom, Seba, está em suas mãos. O Burle está sentadíssimo da plateia e quer assistir alguma coisa de Carmina Burana. E aí Sebastião dançou o ego. E ele, Wanda, assim, eu vou ter 1000 anos que eu vou me lembrar a expressão emocionada dele. Ele em pé, com toda a dificuldade, porque ele já estava com muita dificuldade de locomoção, batendo palma. Renato, eu queria só passar aqui. A gente está recebendo alguns recados aqui de Norma Pina, dizendo queridíssimo Rodrigo Moreira, infelizmente falecido, e uma companhia com bons bailarinos. Só podia dar certo. Grande coreógrafo e Roberto Lima. Exatamente. Eu só acho que a companhia não tinha bons bailarinos, não. Tinha grandes bailarinos. Grandes E aí a bailarinos. Tininha, sim, fala. E aí o Burle, muito emocionado quando o Seba fez o ego, e em seguida pediu para ele repetir. Só que o ego era um Para solo quem não viu, muito difícil, muito muito difícil. difícil, de 4 minutos e meio, se eu não me engano. E aí Sebastião olhou para minha cara e eu falei, repita, vai lá, repete. E o Sebastião repetiu um solo que, por sinal, ele recebeu mais de 6 chamadas de cena na estreia de Carmen. Na estreia, né? Então é uma história engraçada e bacana ao mesmo É, tempo, né? para gente, para as pessoas, quem é da dança entende isso. Você dançar uma variação de 4 minutos para depois repetir logo em seguida, a variação está no meio de um espetáculo, no meio de uma história, o bailarino dança e sai, né? Mesmo no Grampa Dedê, sai porque vem a corda, enfim, tem um respiro. Esse respiro o Sebastião não teve. É. E aí, Renata, então, vamos falar da questão mercadológica mesmo. Contratação de bailarinos que ficam empregados até e terem direito a uma aposentadoria. Sim. O mercado da dança, movimentação de sapatilhas, de roupas, né? A contratação de técnicos, né? Que não se tem tanto trabalho assim também. Todo o entorno, né? Deu Todo o muita entorno. e promoveu. Isso me comove muito na criação da companhia de Niterói. Sim, porque eu acho que o mercado da dança acaba, a nível profissional, acaba ficando limitado a nível de promover emprego, né? E foi muito bacana, né? Bailarinos de vários lugares, estados, então isso foi bem bacana, bem legal. Uhum. Renata, eu queria que você... A gente vai terminar aqui, né? Já temos um tempo considerável. O Instagram ele vai limitando o nosso tempo, infelizmente. Eu queria que você, do alto da sua experiência como bailarina, como uma lutadora pela fundação da Companhia de Balé de Niterói, eu queria que você desse alguma orientação, algum conselho para quem quer ser profissional, para quem quer seguir essa carreira, que é tão difícil. Sim, eu acho que a gente nunca pode perder o desejo, porque ninguém escolhe ser bailarino para ser rico, mesmo para ser famoso. Até porque, hoje em dia, com o Instagram, com as redes sociais, as pessoas ficam muito mais conhecidas do que na minha época, né? Que a gente não tinha esses meios todos. Mas eu acho assim que o desejo, a busca, né, por profissionais, por mestres que te deem, né, uma boa base. E Uhum. assim, Wanderson, não tem jeito, né? Eu acho assim, quando eu penso, por exemplo, no Teatro Municipal do Rio, por exemplo, há quantos anos não se tem um concurso público, né? Eu acho assim que o incentivo deveria ser muito maior, né? E a gente vê, a gente se bate com essas dificuldades. Então, porque, na verdade,
o que importa é o entorno. Não é porque você sozinho, como a gente falou no início, você não faz nada, né? Então Sim. as pessoas precisam, elas têm o desejo, elas têm a vontade, mas às vezes a vida é difícil, tudo complicado. Então, assim, eu vi muita gente ficar no meio do caminho. Eu vi muita gente boa, talentosa, por necessidades mesmo, Sim, né? Por é, não poder pagar aulas de balé, por ter que trabalhar, por a família pressionar para fazer uma faculdade, uma coisa que dê dinheiro, né? Mas a gente que ama a arte, a gente não escolhe ser bailarina para ficar rica. A gente escolhe, mas a gente tem que ter um retorno também, né? também, é claro. Então, que haja mais incentivo para a dança, né? Mais oportunidades. E que assim, juntos, né? Porque eu acho que a união faz a força, as coisas fiquem mais fáceis, né, para essa nova geração. Achei muito bonito isso, porque você não foi para os bailarinos, você foi para quem pode dar oportunidade para É eles, né? isso. Renata, olha, Tininha dizendo parabéns, minha irmã de palco e de vida. Tininha foi bailarina de Niterói? Foi bailarina do Guaíra. O Guaíra, Tininha, me perdoe a ignorância, seja Tininha bem-vinda. foi uma grande bailarina do Guaíra e, posteriormente, maître no Guaíra. Olha, olha, Tairan Martins, que é um professor de balé clássico, ele está dizendo aqui, ó, que live maravilhosa. Estou aqui da Bahia acompanhando. Forte abraço. Um Obrigado, beijo. Taira. Muito obrigado. Obrigado. Norma Pina, boas palavras, Renata. Assim esperamos. Norma Um Pina, beijo, para quem Norminha. não Você é uma sabe, pessoa primeiro baile importante também para o nosso cenário da já foi me dança. entrevistada aqui, primeira É, isso bailarina do aí. Norma é Municipal do Rio. maravilhosa. Renata, querida, muito Eu obrigado, que te agradeço, parabéns. meu Ó, Perude amigo. mandando aí corações para você. Então, muito obrigado, parabéns por tudo que você fez pela dança brasileira, não é? Obrigado, Eu meu amigo, por diria, essa eu vou estender oportunidade. isso pela dança internacional também, porque muitos bailarinos começaram em Niterói e foram para companhias internacionais, Sim, tiveram a experiência sim, de Niterói. Isso sim. é mais um adendo a importância daquilo que você fez. Parabéns também a toda a equipe que esteve junto com você na formação dessa companhia. Parabéns aqui ao prefeito Jorge Roberto Silveira, ex-prefeito, que eu não conheço pessoalmente, espero conhecer um dia. Aham. Nós precisamos de quem faça a política, usando a política partidária, fazendo dela um canal para a política cultural. Isso Então, mesmo. parabéns a ele. E a você, querida, parabéns, muito obrigado por tudo. Te amo. Olha, e você também, que você continue, que você não esmoreça nunca e apareça pra gente com novos projetos. Beijo. Tchau, querida. Obrigada.